Olá! Para você que segue as redes sociais do Portal Batista, a minha saudação fraterna em Cristo Jesus. Amados irmãos, a nossa meditação de hoje está baseada no Evangelho de Jesus segundo a narrativa de Marcos, no capítulo 4 e os versículos 35 até o 41, que nos diz o seguinte: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. O dia havia sido longo. Jesus havia ensinado desde pela manhã ao barco, junto à praia, muitos ensinamentos, muitos confrontos, curas, ensino através de parábolas, como Jesus sempre estava fazendo, mas no final do dia, Jesus já estava cansado, e aí então ele convidou para que passassem para outra margem. Pensem, o céu claro, as águas tranquilas, o barco deslizando suavemente, os outros companheiros em outros barcos, amigos, que estavam ali acompanhando aquela bela viagem, e Jesus, cansado, acaba adormecendo, acaba dormindo. De repente, o céu começa a enegrecer-se, os ventos começam a soprar e uma grande tempestade surge. Os discípulos ficam cheios de pavor, cheios de medo, mas Jesus continua dormindo tranquilo. E então os discípulos clamam a Jesus. Veja, Jesus não se acordou quando o vento forte começou a soprar. Jesus não acordou quando as ondas bateram com ímpeto naquele barco. Jesus não se acordou com a agitação dos discípulos. Mas Jesus se acordou com a súplica deles. Eles haviam obedecido. Eles estavam passando para outra margem, porque Jesus havia ordenado. E mesmo assim veio uma grande tempestade. Segundo me consta, é a única oportunidade em que Jesus dorme em um momento que os seus discípulos estão em dificuldades. Mas será quando nós vamos entender que as dificuldades que passamos são oportunidades para Deus agir? E uma das coisas mais sublimes deste ensinamento é este: quando os discípulos clamaram, Jesus os ouviu. Enquanto aconteciam todas aquelas outras coisas da tempestade, Jesus continuava dormindo, mas quando os discípulos clamaram, Jesus os ouviu. Meu amado amigo, irmão em Cristo, não esqueça, às vezes, obedecer a Cristo envolve passar por dificuldades. Mas então, tudo o que devemos fazer é clamar a Ele, porque Ele sempre estará conosco, nos ajudando, nos fortalecendo. E Ele sempre vai nos ouvir e vai nos socorrer. E não esqueça, Ele é o que repreende as tempestades, seja da minha vida, seja da sua vida. Não se preocupe quando a tempestade chegar. Só
não se esqueça de clamar para aquele que tem poder e autoridade para acalmar qualquer tempestade. Lembre-se, Jesus Cristo está sempre pronto para ouvir e responder a nossa oração, mesmo na pior tempestade. Que Deus vos abençoe. Amém. Você acompanhou o nosso momento devocional, que retorna na próxima semana com mais uma porção da Palavra de Deus. Deus vos abençoe.